Olá, amados irmãos e irmãs da Igreja Esmirna e todos que irão assistir esta transmissão, os atos litúrgicos do culto ao nosso Deus nessa noite. Que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos. Louvado seja o nome do nosso Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, nos diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. O tema do culto desta noite é Seguindo pelo rumo certo. Eu convido os irmãos para esse momento de adoração, abrirem suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 24, faremos a leitura dos versos 14 a 25. Leitura alternada. A Letícia e o Israel estarão acompanhando comigo esta leitura, representando aqui a igreja. Leiamos. Diz assim a palavra do nosso Deus. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor enquanto és Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: Nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Amém. Então eu quero destacar o versículo de número 15, onde Josué diz: Escolhei hoje a quem servais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, seguindo pelo rumo certo. Este é o tema do culto desta noite. Que assim como o povo se propôs, e Josué, que ele e a sua casa serviriam ao Senhor, sigamos pelo rumo certo, no caminho do Senhor. Ainda em adoração ao nosso Deus, eu convido a Letícia a nos conduzir nesta oração de adoração. Senhor nosso Deus, eterno Pai, te damos glória, Senhor. Te engrandecemos o nome, ó Deus, porque és maravilhoso, ó Pai, porque estás conosco sempre, ó Deus, porque o Senhor planejou nos salvar, nos levar de volta para Ti, ó Deus. Amém. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, por tudo, Senhor, que tem feito na nossa vida, Deus. Amém, Jesus. Queremos Te agradecer, mesmo diante de tanta
coisas diversificadas, Senhor, tantos problemas aparentes, nós sabemos que o Senhor tem andado conosco, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, queremos dizer que confiamos em Ti e temos o desejo, ó Pai, de melhorar, de ser pessoas mais santificadas, Senhor, para que possamos Te adorar como deve ser, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor esteja recebendo a nossa adoração nesse dia, não olhando para nossas imperfeições, ó Deus, mas olhando para nós pelo filtro de Cristo, ó Deus, que é aquele que veio nos salvar, aquele que o Senhor enviou, Pai, para que pudéssemos ser justificados, ó Deus. Amém. Por isso, Senhor, estamos aqui mais uma vez reunidos em Tua presença, mesmo que de forma à distância ou remota, mas estamos todos, Senhor, no mesmo sentimento, no mesmo propósito, com o intuito de Te louvar, ó Deus. Amém. Por isso, ó Pai, te pedimos, ó Deus, receba nosso louvor, nossa adoração, que procede de lábios impuros, ó Deus, mas de corações sinceros, ó Pai. Amém. Nos ajude, Senhor, a melhorar, a ser felizes no nosso processo de santificação para a honra e glória do Teu próprio nome. Amém. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em adoração, vamos louvar ao nosso Deus, cantando o hino Brilho Celeste do nosso Inário Novo Cântico. Louvemos ao nosso Deus. Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando. Passemos ao momento de contrição e confissão de pecados, queridos. Convido a igreja a abrirem suas Bíblias no Salmo 51. Faremos a leitura dos versos 4 a 13. Farei a leitura e peço que a igreja acompanhe reverentemente. Pequei contra ti somente,
e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Quero destacar o verso de número 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Conhecemos esse salmo, o contexto em que o salmista o compôs. Após a queda, após um erro de Davi, homem segundo o coração de Deus, mas que andou por caminhos tortuosos, ouviu a voz do inimigo, foi tentado e caiu em tentação. Mas ele se arrepende, se coloca na presença de Deus, sabendo que, como pecador, ele carece da ajuda, do auxílio de Deus para ter novamente a alegria da sua salvação, a comunhão novamente com Deus. Assim somos nós, como Davi, homens segundo o coração de Deus, mulheres segundo o coração de Deus, aqueles que Deus tem chamado, mas que por muitas vezes caminha por rumos tortuosos, por caminhos que não conduz à vida, e pecamos e carecemos do perdão de Deus. Por isso que nós, nesse momento do culto, colocamos a nossa vida na presença do Senhor para pedir e suplicar pelo seu perdão. Curva a sua cabeça nesse momento, oremos ao Senhor uma oração de confissão de pecados. Senhor Deus, neste momento em que nos encontramos na Tua presença, reconhecidos dos nossos pecados, das nossas limitações, das nossas fraquezas, colocamos-nos diante da Tua presença para Te pedir perdão, Pai, para confessar a Ti os nossos pecados. Senhor, que sonda e conhece os nossos corações, que esquadrinha os nossos pensamentos, que nada escapa ao Teu conhecimento. Tu és o Deus onisciente, Tu és o Deus onipresente, mas também sabemos que Tu és o Deus onipotente, o Deus que tudo pode, e o Senhor pode nos perdoar, o Senhor pode nos capacitar a não errar, a conduzirmos a nossa vida no Teu caminho, seguirmos para o rumo que conduz à vida. E para isso, ó Pai, nós necessitamos de Ti. Dá-nos a alegria da salvação pela comunhão contigo, mediante o perdão que só encontramos em Jesus Cristo. O pecado é o que faz separação entre nós e o Senhor. Por isso nós te pedimos, ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, as nossas transgressões, e guia-nos pelo caminho eterno. Dá-nos a Tua graça, o Teu perdão, é nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Ainda nesse momento de confissão, convido os irmãos a cantarmos o hino Obediência, hino 284 do nosso Inário Novo Cântico. Louvemos ao nosso Deus. Façamos desse hino também a nossa oração. Será para onde eu quiser que o Mestre me quer enviar. É grande a seara a embranquecer, em que eu deverei trabalhar. Se pois há caminhos que nunca sei,
uma voz a chamar-me eu ouvi. Direi, meu Senhor, confiado em ti, estou pronto ao teu mando seguir. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado no teu poder. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor, sempre a ti pronto a obedecer. Palavras terás de amor e perdão, que aos outros eu deva levar. No triste caminho do vício estão perdidos que eu dever buscar. Senhor, se a tua presença real meu trabalho há de fortalecer, darei a mensagem bem firme e leal. Estou pronto a cumprir teu querer. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado no teu poder. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor, sempre a ti pronto a obedecer. Um canto modesto eu quero encontrar na seara do meu bom Senhor. Enquanto for vivo eu vou trabalhar em prova do meu grande amor. De ti meu sustento só dependerá, e de tudo me has de prover. A tua vontade a minha será. Estou pronto a voltar-te, meu ser. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado no teu poder. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor, sempre a ti pronto a obedecer. Amém. Queridos, vamos ao momento de consagração. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no profeta Ezequiel. Faremos a leitura do capítulo 18, versos de 5 a 9. Leitura alternada. Profeta Ezequiel, capítulo 18, dos versos 5 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Eu quero destacar exatamente o verso 9. Andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus.
Assim somos chamados por Deus a vivermos, a consagrarmos as nossas vidas, as nossas ações a Ele, andarmos nos seus estatutos, nos seus juízos, andarmos retamente na presença do Senhor, dia a dia a nossa vida, naquilo que fazemos diariamente. Então vamos ter nesse momento de consagração ao nosso Deus 2 cânticos para meditarmos na letra dessas músicas, consagrando assim ao Senhor a nossa vida, e também é um momento para aqueles que estão preparados, consagrarem ao Senhor seus dízimos, suas ofertas, entregando a tesouraria da nossa igreja. Cantemos, louvemos ao nosso Deus com esses 2 cânticos, depois teremos uma oração de consagração ao Senhor. O Israel nos conduzirá nessa oração após o louvor. Louvemos ao nosso Deus. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer, é o meu maior desejo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar.
quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face e o adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me pra este lugar, pois eu quero ali morar. Eu quero estar contigo, vendo a tua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória, na presença do meu Senhor eu quero estar. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face e o adorar. Junto a ti eu quero estar. Oh meu Deus, tu és a força e canção, e quando estou contigo, se sou fraco, tu és forte. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me pra este lugar. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Senhor, querido Deus e amado Pai, agora nós entramos em Tua presença, meu Pai, para Te agradecer a todas as pessoas que se dispuseram, se preocuparam, Senhor, mesmo nesse período, mesmo estando longe da igreja, ainda se dispuseram a oferecer parte dos seus ganhos, parte dos seus bens, ó Pai, para ajudar, ó Pai, na oferta das igrejas, para ajudar a igreja em geral, ó Pai. Amém. Quanto aos que não poderão oferecer, Senhor, o Senhor sabe os seus motivos, o Senhor conhece o coração de cada um, mas que o Senhor esteja com eles, ó Pai. Se for por problemas financeiros, Senhor, que o Senhor esteja com eles, esteja tomando a frente, esteja cuidando de todos eles, ó Pai, para que futuramente que eles possam ter condições melhores, ó Pai, para que cada vez mais e mais todos possam vir e ajudar ao seu tempo, ó Pai. Amém. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoe a todos eles, Senhor. Abençoe para que nunca falte esses dízimos e essas ofertas para a igreja, Senhor, para que nunca falte ao quem vai à igreja, Senhor, a quem ajuda a igreja também, ó Pai. Amém. Obrigado por tudo, abençoe a todos, livre-nos do mal, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, passemos agora ao momento de edificação, momento de ouvirmos a exposição, a pregação da palavra do nosso Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 1, Salmo 1. Faremos a leitura e a exposição deste Salmo. Peço que os irmãos acompanhem a leitura e a exposição desse texto. Permaneçam com suas Bíblias abertas. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa.
Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus, nós pedimos que o Senhor fale conosco mediante a exposição deste texto nesta noite. Um livro tão precioso como é o livro dos Salmos, com palavras, ó Deus, tão maravilhosas, que nos dão direção, discernimento, nos fazem chegar na Tua intimidade, na Tua presença, falando com o Senhor e aprendendo de Ti. Pedimos a Sua direção, que o Senhor fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Saltério, composto de 150 salmos, dividido em 5 livros, dizem os comentaristas que Esdras é o responsável por fazer essa cronologia dos salmos, essa organização dos salmos em 5 livros, e dizem também que isso remete ao Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros da lei, e também aos livros poéticos, livros dos cânticos, que também são 5, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos de Salomão. Então o Saltério, 150 salmos, também foram divididos em 5 livros. A maioria deles, sabemos, escritos pelo salmista Davi, mas não apenas ele. Muitas outras pessoas escreveram os salmos. E nem todos os salmos têm a autoria, têm o nome. Mas temos o relato de pelo menos 74 salmos de autoria de Davi. E Davi, ele tem salmos em todos os livros do Saltério, nessa divisão dos 5 livros. O livro primeiro, ele vai do Salmo 1 até o Salmo 41. Todos eles atribuídos a Davi, com exceção do primeiro, do segundo e do Salmo 33, que não tem a descrição da autoria, mas dizem aí os comentaristas, os estudiosos, que também são atribuídos a Davi. Portanto, esse primeiro livro é um livro que, se foi Esdras que compilou, ele fez questão de colocar todos esses salmos davídicos nesse primeiro livro. Esse primeiro livro, ele trata do confronto do homem de Deus com os ímpios. São orações de Davi, clamores de Davi, súplicas de Davi, por conta da perseguição, por conta dos problemas que ele enfrentava com os ímpios, com aqueles que o perseguiam. O primeiro salmo e o segundo salmo, eles são os salmos introdutórios que dão a cadência de todo o saltério, de todos os demais salmos. O primeiro salmo, ele vai falar da lei do Senhor. E o segundo salmo, ele vai falar sobre o Messias prometido. Então nós temos aqui nessa introdução do saltério, esses dois primeiros salmos que abrem, que é uma introdução do saltério, eles vão falar então da lei e da graça. Eles vão falar então dos mandamentos do Senhor, daquilo que Deus deixou determinado como sua lei, como seu mandamento, e do Evangelho da graça, do Evangelho messiânico de Cristo Jesus que viria, apontando então para aquele que viria, o Messias, o nosso Salvador. De forma que esses 2 primeiros salmos nos deixam então claro que a lei e a graça, ou os mandamentos do Senhor e o Evangelho da graça, eles não se confrontam, eles se complementam. Um não anula o outro. Como Cristo disse, ele não veio para abolir a lei, ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumpri-la. Então eles se complementam, são complementares a lei e o Evangelho. Hoje eu quero destacar esse primeiro salmo que fala então sobre a lei do Senhor e das promessas que Deus faz para aqueles que obedecem à sua lei, que andam na lei estabelecida pelo Senhor. A palavra de Deus, ela nos relata, ela nos dá conta, ela traz os relatos de vários homens que viveram em obediência aos mandamentos do Senhor, à lei do Senhor. E quando o Salmo vai falar de lei do Senhor,
ele está falando de toda a lei, não apenas os 10 mandamentos, não apenas o Antigo Testamento. Ele fala de tudo aquilo que Deus deixou como norma para nós seguirmos. Os mandamentos do Senhor Jesus, os mandamentos estabelecidos pelos apóstolos, a lei mosaica, tudo aquilo que os profetas colocaram da parte de Deus para nós seguirmos. Então, quando falamos da lei do Senhor, estamos falando disso, de todos os mandamentos, de tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para nós andarmos neles. Os salmos, eles são como se fosse uma Bíblia dentro da Bíblia. Há quem tenha apenas o saltério, leem apenas os salmos, porque eles falam, como disse, os 2 primeiros salmos, eles dão introdução de tudo aquilo que é o saltério. Ele fala tanto da lei do Senhor, como ele fala do Messias que virá, como ele aponta para o Messias, para o ungido, para a graça do Senhor, para o amor de Deus para com os pecadores, que Deus é aquele que vem para perdoar os nossos pecados. Então, se por um lado nós temos a lei que nos revela como espelho a nossa situação, o nosso estado de pecadores, temos o Evangelho que nos apresenta a graça de Deus, perdão pelos nossos pecados. Mas, como eu disse, eles não se opõem, eles se complementam. Um não anula o outro. A lei não anula o Evangelho não anula a lei. Eles são complementares. De forma que a palavra de Deus, ela destaca aqueles homens, gênero humano, né? Homens e mulheres, que andaram, que viveram obedecendo a palavra do Senhor, vivendo em obediência à palavra do nosso Deus. E eles foram dignos de destaque. Nós temos homens como Noé, nós temos homens como Enoque, nós temos homens como Jó, homens como Daniel, homens como Davi, autor de composição de tantos desses salmos, da maioria desses salmos, homens segundo o coração de Deus, separados, chamados por Deus e que viveram de forma a terem os seus nomes destacados na história, nos seus dias. E eu gostaria de destacar o que a Bíblia fala, por exemplo, desses homens. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis 6:9. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Andava Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis 5:24. Elias, um grande profeta, perseguido na sua época porque falava da palavra de Deus, homem que vivia em integridade de vida, pregando o Evangelho. E diz lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, indo eles, Elias e Eliseu, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Assim como Enoque, Deus tomou para si. Jó, o próprio Senhor vai falar para Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E o que Jó fazia? Jó, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. O que tem em comum entre esses homens? Eles andavam com Deus. Assim faziam continuamente. Era vida de comunhão com Deus. Era vida de integridade com Deus. Eram homens justos, íntegros, temente a Deus, que no meio de uma geração perversa e corrupta se mantinham íntegros, obedecendo os mandamentos do Senhor.
E o que dizer das palavras do anjo Gabriel a Daniel? Daniel, capítulo 10, versículo 11. Ele, o anjo Gabriel, me disse: Daniel, homem muito amado. E continuação do texto vai dizer: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o Senhor teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Que coisa linda de se ouvir. Homem muito amado, desde o dia em que aplicaste o teu coração a obedecer os mandamentos do Senhor, foram ouvidas as tuas orações, as tuas palavras, e é por isso que eu vim. Que coisa linda nós vermos como que Deus age em favor daqueles homens justos, íntegros, tementes a Deus. Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. É isso que diz esse salmo. Esse é o texto-chave desse salmo primeiro. Versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Por isso, irmãos, eu quero falar sobre dois caminhos, dois destinos. Isso que esse salmo vai nos mostrar nesta noite. Um caminho de bênção e um caminho de ruína. Um caminho daqueles que andam perto de Deus e um caminho daqueles que andam longe de Deus. O caminho dos justos o Senhor conhece. O caminho dos ímpios perecerá. Esse salmo nos traz esta palavra de Deus. Vamos ao texto. O salmo começa dizendo bem-aventurado. A expressão, o termo bem-aventurado, significa uma felicidade em decorrência de uma bênção. Uma felicidade muito grande em decorrência de uma bênção especial. Uma graça de Deus. Então nós estamos falando de uma graça especial, uma bênção especial que produz nesta pessoa que recebe esta bênção uma felicidade elevada. Então quando falamos bem-aventurado, nós estamos falando uma bênção especial foi dada por Deus a esta pessoa no que diz respeito aos seus atos. Quando nós falamos da salvação em Cristo Jesus, nós dizemos que é uma bênção especial, porque é uma graça especial. São bem-aventurados aqueles que foram alcançados por Cristo Jesus. É disso que nós estamos falando. Então é de uma bênção, de uma graça especial de Deus. Esses são bem-aventurados. Tem a graça comum de Deus. A graça comum é a chuva cai sobre todos, o sol recai sobre todos. Deus faz brotar da terra os alimentos para todos. Mas quando nós falamos de uma graça especial que produz uma felicidade extrema, elevada, esses são chamados bem-aventurados. E isso se dá em decorrência de pessoas que vivem de forma justa, são os justos. E é isso que o Salmo vem destacar. Pessoas que têm um comprometimento. A bem-aventurança, ela está diretamente ligada com o comprometimento daqueles que servem a Deus, daqueles que vivem em obediência à sua lei. Por isso ele vai dizer, bem-aventurado, uma graça especial, uma bênção especial, uma felicidade elevada é dada ao homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vejamos essa primeira parte. Aqui nós temos 3 verbos, 3 substantivos e 3 adjetivos. Importante destacarmos, porque os verbos são as ações que a gente toma, aquilo que a gente pratica. Isso são identificados pelos verbos. Então ele vai destacar aqui, anda, detém e se assenta.
Então, bem-aventurado, muito feliz é aquele que primeiro não anda, não pratica esta ação de andar. De andar com quem? Com os ímpios. E aí é o adjetivo. Os ímpios, né, são pessoas que não têm relação com Deus, não se pautam por nenhuma religião, desprezam, simplesmente desprezam, não vivem, não andam por nenhuma religião, por nenhum compromisso com Deus. A bênção especial de Deus está para aqueles que não andam com pessoas que não têm Deus em suas vidas como padrão, como princípio, como um caminho a seguir, né? Que não consideram a vida com Deus. Se por um lado os ímpios são aqueles que não têm compromisso nenhum com nenhum tipo de religião, com Deus, com coisa do tipo, o pecador ele já é algo mais específico. Ele não apenas não tem nenhum compromisso com nenhuma religião, com Deus, com as coisas da palavra de Deus, como ele peca. E a ideia de pecado é cometer falta, qualquer transgressão à lei de Deus. É uma falta de conformidade com a lei de Deus. Ele não anda conforme a lei de Deus. Então ele pratica aquilo que é errado. Ele não apenas não considera, não tem uma religião, não considera as coisas de Deus, como ele pratica coisas que são totalmente contrárias à palavra de Deus. E notem também que, como é comum, né, dos salmos, a palavra salmo ela quer indicar acompanhamento musical, né? Ela tem melodia, ela tem harmonia, então ela é feita em forma de poesia. Ele vem colocar esses paralelismos, ele vem colocar essas formas. Anda, se detém, se assenta, no conselho, no caminho, na roda, dos ímpios, dos pecadores, dos escarnecedores. Uma degradação de comportamentos. Assentar na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores, eles não são apenas pecadores que vão contra a palavra de Deus, contra a lei do Senhor, mas eles escarnecem, eles blasfemam contra tudo aquilo que é de Deus, perseguem cristãos, blasfemam dos cristãos. Então, uma degradação. Então, a orientação que é feliz, é muito feliz, é abençoado por Deus, é quem se aparta dessas coisas. Não anda, não se assenta, não se detém junto com essas pessoas, ímpios, pecadores e escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Uma coisa, queridos, é a pessoa não fazer aquilo que outros fazem. Outras, ela fazer completamente ao contrário. A ideia de conversão, como nós falamos quando pregávamos sobre a pregação de João Batista, convertei-vos, pois é chegado o reino de Deus. A ideia de conversão é não apenas você deixar de ir para onde você estava indo, seguindo pelo caminho que você seguia. Conversão é mudança de mente, é mudança de coração. É você deixar de ir para onde você estava indo e fazer o caminho contrário, o caminho oposto. Então não basta apenas não andar com os ímpios, se deter com os pecadores, se assentar na roda dos escarnecedores. Antes, ou seja, contrário disso, o seu prazer, a sua alegria está na lei do Senhor, em obedecer ao Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Isso é conversão, isso é a mudança de rumo. Você não anda no caminho, você não se assenta, você não se detém, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Você está fazendo uma coisa completamente diferente. Se você quer fazer aquilo que é certo, se você quer andar em justiça como esses homens de Deus do passado, você deve ter o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei meditar de dia e de noite. Quando você tiver prazer nisso, em fazer a vontade de Deus, em meditar na palavra de Deus, em ouvir o que Deus tem a dizer, naturalmente você vai deixar de fazer
as coisas que desagradam a Deus. Você vai se tornar uma pessoa justa aos olhos de Deus. Seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu me lembro, quando eu era criança, desse momento em que Deus me chamou, né? O incômodo e o momento da minha conversão, em que o Espírito Santo me convencia do meu pecado, da justiça, do juízo. E eu lembro muito bem, com muita clareza, das minhas amizades, dos meus colegas, de tudo que eles faziam, da vida que eles levavam, das coisas que eles... E eu sempre estava ali, caminhando com eles, andando com eles, e fazendo tudo que eles faziam. Mas quando chegava em alguma coisa que era pecado, aquilo me incomodava, o Espírito Santo me incomodava, que aquilo não estava certo. Mas eu estava no meio deles, eu estava na roda com eles, estava no caminho com eles, eu me assentava com eles. Então, muitas vezes eu fazia algo que eles faziam e que para eles não incomodavam com aquilo. Mas o Espírito Santo já me incomodava muito com aquilo. E o momento da conversão é um momento difícil, é um momento de decisão, mudança de mente, mudança de coração, você deixar o caminho dos ímpios, o caminho dos pecadores, a roda dos escarnecedores e ter o seu prazer na lei do Senhor. Meditar na sua lei de dia e de noite. Então é um momento de decisão, momento de conversão, momento de decisão da nossa vida. É você abandonar o mundo para seguir a Cristo. Abandonar o pecado para seguir a justiça. E eu lembro quanto difícil foi isso para mim naquele momento. De ter que abandonar, de ter que deixar a companhia deles para seguir por um outro caminho. E era um caminho que eu não conhecia, era um caminho novo para mim. O momento de conversão é assim, é um novo nascimento, é uma nova vida. E como é bom quando a gente realmente opta por esse caminho, o caminho dos justos, o caminho do íntegro, deixar o caminho do perverso, deixar o caminho do pecador, deixar o caminho dos escarnecedores e seguir na lei do Senhor. E termos a paz de Deus na nossa vida. E aí as promessas vêm na sequência. São 2 caminhos e 2 destinos. Um caminho de bênção que conduz à vida e um caminho de perdição que conduz à morte. O caminho de bênção é um caminho perto de Deus, daquele que caminha perto de Deus, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Este é um caminho de bênção, caminho de viver perto de Deus. E quais são as promessas de Deus para quem opta por este caminho tão belo, tão precioso? Verso 3 vai dizer: Ele é como árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E essa é a sensação real. Isso é muito verdade. Esse verso ele está relacionado com a palavra de Jeremias, no capítulo 17, versículos 7 e 8, que diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Exatamente isso que esse salmo está dizendo. Ele é como árvore. Notem que a ideia é de uma árvore, não é de uma plantinha, não é de um arbusto. Ele coloca, ele é como uma árvore. É algo forte, é algo grande, é algo suntuoso. Plantada junto à corrente de águas.
A ideia é de água limpa, não é água parada, não é água choca. É água limpa, água corrente, plantado junto à corrente de águas. E a gente sabe que a vida das plantas, de todos nós, depende totalmente da água. Sem água, nós não temos vida. E como a água é para a planta, para a corça, como a corça anseia pelas águas, assim nós ansiamos por Deus, assim é para a árvore, para que ela seja robusta, para que ela seja frutífera, para que ela seja saudável, ela depende totalmente da água. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Notem que além de ser uma árvore, não é uma árvore que produz apenas folhas. É uma árvore que produz frutos. Algo útil, que as pessoas se alimentam dela, que as pessoas a tomam, têm prazer nela. Então, queridos, esta analogia, essa metáfora, quando faz essa associação com uma árvore que produz frutos, plantada junto às águas, corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, esse texto ele nos traz uma aplicação muito bela, muito linda, porque ele mostra que o justo, que é lógico que aqui a gente não está falando de árvores, a gente está falando de uma pessoa justa, que assim como uma árvore forte, com boas raízes, plantadas junto a ribeiros de água, produz bom fruto, o homem justo, ele tem alimento, ele tem o que dar, ele tem o que oferecer às pessoas que convivem com ele. Como é bom quando nós estamos perto de uma pessoa justa, íntegra, temente a Deus, que conhece a Deus, e a gente pode se alimentar daquilo que ela tem a oferecer, que nos traz saúde, nos traz vigor, nos traz alimento espiritual, nos agracia, nos abençoa, nos edifica. Assim é a pessoa justa. Ela produz fruto no devido tempo, ela dá alimento ao necessitado e ela resiste a todo tempo, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tudo quanto ele faz, veja, não é a árvore, é a pessoa que é como uma árvore. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Assim é a vida do homem íntegro, justo, temente a Deus, que se desvia do mal. E a semelhança desses homens citados na introdução, Daniel, Jó, Noé, como esses homens foram bem-sucedidos em tudo quanto eles fizeram, em não se curvar diante de falsos deuses, em não se contaminar com o pecado do seu povo. Deus trouxe salvação, Deus trouxe prosperidade, Deus trouxe vida. Foram homens que produziram frutos. Jó teve todos os seus bens multiplicados, toda a riqueza multiplicada, anos de vidas multiplicados. Ele viu os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Que bênção que é a promessa de Deus para esses homens justos. Contrário disso, queridos, aqueles que optam pelo caminho da perdição, ou são conduzidos pelo caminho da perdição, ou que não são alcançados pela graça de Deus, e continuam e persistem, porque essa é a natureza do homem sem Deus. Naturalmente ele caminha por caminho de morte, por caminhos de perdição. É a última parte deste salmo. Versículo 4. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Quanta diferença! Uma árvore robusta, enraizada, cuja raiz está sugando as águas limpas, e ela está ali fundamentada, fixada, firme, produzindo fruto no devido tempo. Olha uma palha, olha a inversão completa. É usada a expressão palha justamente para mostrar que não deixa de ser uma árvore para ser uma plantinha menorzinha, não.
Sem Deus, o homem é palha, é seco, não tem vida, é morto, não tem raiz, é levado como um vento para qualquer lugar, sem direção, sem rumo, perdido. Não é a diferença de uma árvore para uma planta, é a diferença de uma árvore para uma palha. Essa é a vida do ímpio, do homem sem Deus. Seu caminho perecerá. Ele é como uma palha. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Os perversos, aqueles que blasfemam contra Deus, os escarnecedores, não prevalecerão no juízo. Serão sentenciados, condenados, julgados. Nem os pecadores na congregação dos justos. Não há comunhão entre luz e as trevas. Por isso a necessidade da disciplina. Os pecadores não podem conviver na congregação dos justos, daquelas pessoas que querem se pautar pela palavra, pela lei de Deus, que querem andar em disciplina, em comunhão com o Senhor. Os pecadores devem se arrepender de seus pecados. Se assim não fizerem, não têm parte com Deus. São como palha. Não têm parte na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E esse é o texto-chave. O Senhor, Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que tem uma aliança com o seu povo, mas não tem nenhum compromisso com aquele que não é seu povo. Esse, com o seu povo, ele conhece o caminho. O caminho dos justos é conhecido de Deus. Viste meu servo Jó? Homem justo, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Deus conhece o caminho dos justos. Ele conhece cada um pelo nome. É povo seu. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, eu as chamo pelo nome e elas me ouvem. Elas ouvem a minha voz. Que texto lindo, queridos. Que versículo lindo. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A ideia de perecer é morte. É a ausência de Deus, é estar longe da presença de Deus, não há vida longe de Deus. E para mostrar bem isso, como o Senhor conhece os nossos caminhos, o Evangelho de Mateus vai dizer no capítulo 7, versículo 22 e 23, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Como nesses últimos tempos nós temos visto pessoas expelindo demônios, fazendo milagres, dizendo falar em nome de Deus, mas a sua vida não condiz com a vida de pessoas justas, íntegras, que ouvem e obedecem e temem a Deus, que obedecem os seus mandamentos. É uma vida de mentira, uma vida de falsidade, de leviandade, roubadores, mercenários, iníquos. A palavra de Deus vai dizer, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 25, 31 a 43 aquele famoso tribunal de Cristo. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará um dos outros, como o pastor separa do cabrito as ovelhas. Ele separará uns dos outros. Todas as nações comparecerão diante dele. E ele separará uns dos outros. E o texto vai mostrar, a gente conhece bem esse texto, como ele fala, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado
desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estava nu e me vestistes, estava enfermo e foste visitar-me, estava preso e foste ver-me. Ou seja, eu conheço o teu caminho, eu sei o que você faz. O caminho do justo eu conheço. As suas práticas são conhecidas diante de mim. Os meus olhos estão vendo todos os atos dos meus filhos, dos justos. Mas eu não conheço o caminho dos ímpios. O caminho do ímpio perecerá. Quando foi que fizemos isso? Perguntarão os justos. Quando fizestes a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Da mesma forma, os ímpios irão perguntar, mas quando foi que não fizemos? Quando não fizestes a um desses meus pequeninos, não fizestes a mim. Então o Senhor conhece os nossos caminhos, pelas nossas ações, pelo nosso compromisso com Ele. Tudo fruto do Espírito. É Deus quem nos capacita a segui-lo. É Deus que nos chama e muda a nossa mente, muda o nosso coração, Ele nos converte a deixarmos de seguirmos pelo caminho dos pecadores, nos convertendo para seguir o seu caminho. Mas a nossa parte é obedecê-lo, é ouvir a sua voz quando somos chamados por Ele, para deixarmos o caminho dos pecadores e seguirmos pelo caminho dos justos. E que promessas maravilhosas para quem ouve e obedece os mandamentos do Senhor. Queridos, tantas bem-aventuranças a palavra de Deus nos mostra. Assim como o Salmo faz essa abertura com essa bem-aventurança, Jesus Cristo inicia o seu ministério logo após ser tentado e aprovado por Deus diante da tentação de Satanás. É exatamente o início do ministério de Jesus falando sobre as bem-aventuranças daqueles homens justos, tementes a Deus, que se desviam do mal. Eu quero destacar algumas bem-aventuranças, além do Sermão do Monte, que é tão conhecido, as 9 bem-aventuranças, os mansos, os que sofrem perseguição por causa da justiça, os pacificadores. Existem outras promessas de bem-aventurança, tantas promessas. São 67 versículos que falam sobre bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera. Bem-aventurados os que guardam a retidão e praticam a justiça, os justos que não andam no caminho dos pecadores, mas antes praticam a justiça. Salmo 106, 3. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Salmo 119, 1. Então, se o Salmo primeiro fala que bem-aventurado é aquele que não anda no caminho dos ímpios, que ele vai dizer, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Salmo 119, 2. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. Salmo 112, 1, a semelhança desse Salmo primeiro. Salmo 128, 1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tem bem-aventurança para aquele, bem-aventurança para o quê? Bem-aventurança para o povo, bem-aventurança para todos aqueles que fazem algo em comprometimento com Deus. Aqueles que têm parte com Deus, na aliança com Deus. São bem-aventurados. São felizes, porque recebem de Deus uma bênção especial, uma graça especial. Então, queridos, 2 caminhos, 2 destinos. Caminho de bênção, caminho de perdição. Qual caminho você tem seguido? Qual caminho você tem trilhado? Às vezes, a pessoa está na igreja, mas ela ainda não teve uma conversão genuína. E eu espero que de verdade não seja o caso de nenhum dos nossos irmãos e irmãs, que verdadeiramente Deus tenha transformado, seu coração tenha sido convertido pelo Espírito Santo, para implantar em nós esse senso de justiça, nos tornarmos justos diante de Deus, sermos justificados pela fé em Deus
E esta é a palavra. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. E o nosso caminho, a nossa conduta, as nossas ações testemunham isso. A fé sem obras é morta. A obra é que dá testemunho da nossa fé, do nosso caminho, da nossa conversão, de termos sido alcançados por Deus. Então a minha palavra para os irmãos nessa noite é que meditem nessa palavra, no caminho dos justos, no caminho dos ímpios, e vejam essa distinção, essa diferença. O caminho dos justos é conhecido por Deus, mas o caminho do ímpio perecerá. Sigamos pelo caminho dos justos. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o fruto. Que você seja uma pessoa que viva dessa forma. O segredo para ser uma pessoa dessa é ter o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. Esse é o segredo para que você seja como uma árvore plantada junto à corrente de águas, não como uma palha seca. Para que você seja conhecido, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Que Deus nos abençoe. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra exposta nesta noite. Nos expõe, ó Deus, de forma tão maravilhosa, dessa diferença entre um caminho dos justos e o caminho do ímpio. Ó Deus, e mostra de forma tão plena, tão prática, qual é a conduta daqueles que andam por esse caminho. E nos trazem exemplos, ó Pai, tão rico, a tua palavra nos traz exemplos tão ricos de pessoas que viveram por esse caminho, para que nós sigamos de acordo com as ações, as práticas dessas pessoas que foram dignas de serem destacadas em tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a andarmos e trilharmos nesse caminho. Sabemos que é um caminho estreito, caminho difícil, mas que com o Senhor não temos como cair, não temos como tropeçar. O Senhor está no nosso lado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Faça-nos andar, ó Deus, por esse caminho, apoiados no Senhor e conduzidos por Ti mesmo. Abençoa-nos, ó Deus. Que assim a Tua bênção recaia sobre nós e possamos ser pessoas bem-aventuradas, muito felizes, agraciadas pelo Senhor. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, após termos ouvido a palavra do nosso Deus, vamos glorificar ao Senhor com o hino Obreiros em Marcha, hino de número 319 do nosso Inário Novo Cântico. Glorifiquemos ao Senhor com este hino. Marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, como Salvador, vivendo ali feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor, vem servindo em tudo ao grande Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, como Salvador, vivendo ali feliz, vai com ele descansar. Eis conosco está o insigne capitão, que nos
segura a eterna salvação. Reis da santa fé, o invicto pavilhão. Vamos trabalhar. Ei, avante, nada temos que temer, pois Jesus havemos sempre de vencer. Trabalhemos, pois até o anoitecer, e o trabalho aqui findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, como Salvador, vivendo ali feliz, vai com ele descansar. Revestidos da paciência de Jesus, redimidos para andar aqui na luz, exaltemos juntos hoje a sua cruz. Vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar, aos descrentes vamos logo declarar que Jesus quer hoje a todos resgatar. Assim vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, como Salvador, vivendo ali feliz, vai com ele descansar. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu santo nome, pela bênção que tivemos nesta noite, de estarmos diante da tua palavra, de cultuarmos ao Senhor por meio de todos esses atos litúrgicos, por meio da leitura, da exposição, por meio dos louvores, por meio dos cânticos. Ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor nos proporcionou nesta noite, através da tua palavra. Obrigado por cada ato deste culto. Obrigado por termos sido edificados em cada momento dele. Pedimos a bênção do Senhor sobre nós, que o Senhor resplandeça sobre nós o teu rosto e nos dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo do nosso Deus repouse sobre vós, amada igreja, e sobre todo o povo de Deus em toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Queridos, quero passar apenas agora os avisos, o nosso culto está encerrado. Quero convidar os irmãos a continuarem em oração pelo nosso país, pela nossa igreja, pelas famílias, pelos jovens, adolescentes, por todas as pessoas, pelos enfermos, e que os irmãos estejam aí intercedendo por todos esses motivos, para que, sobretudo, possamos passar deste momento de pandemia e voltarmos a nos congregar. Esse é o nosso desejo e devemos persistir nisso, para que Deus nos abençoe, sare a nossa terra, livra-nos dessa pandemia, desse vírus, desse mal, que console as famílias enlutadas
E Deus abençoe a todos nós. Convido também a todos a continuarem participando da nossa série de estudo, Quem Somos, O que Fazemos. Não deixem de participar às sextas-feiras, 19h30. E também da Escola Dominical, que está sendo transmitida lá da Igreja Presbiteriana Betel, pelo presbítero Danilo, que com tanto esmero e tanta dedicação tem exposto agora a carta de Tiago. Convido a todos e peço que todos participem dessa Escola Dominical e de todas as demais programações que os irmãos têm acesso. E também, em especial, peço que os irmãos estejam em oração pelo reverendo Milton Ribeiro, pastor presbiteriano, que essa semana foi nomeado como ministro da Educação. Que Deus abençoe a vida do nosso querido pastor, irmão em Cristo. Deus dê sabedoria e graça a ele para conduzir nesse ministério tão difícil no momento da nossa atual conjuntura política e educacional. Deus abençoe a todos, uma boa semana na paz do Senhor. Amém.